Hub Inclusivo, construindo conexões inclusivas. Realização, Sorri Campinas e SESD. Apoio, Fundação FEAC. Roda de conversa. Palestrante, Professor Romeu Kazumi Sasaki. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala. Queria muito agradecer, a presença do professor Romeu Sasaki. Para nós é uma honra enorme, o professor tem uma história muito longa aí junto com a inclusão, desenvolvendo, a metodologia do emprego apoiado. E para nós é um motivo de muita alegria de tê-lo aqui para trocar, para trazer informações junto, para posterior, vai ser muito importante para a construção até do nosso protocolo depois na próxima etapa. Então, eu fico muito grata por tê-lo aqui e boa aula. Boa aula. Obrigada mesmo. Então, acho que podemos dar início, eu vou aqui fazer a projeção do material que o professor Romeu preparou com tanto carinho, para a gente ir dando início. O professor Romeu quiser também se apresentar, Acho que o professor Romeu dispensa apresentações, mas só para a gente poder apresentá-lo de forma contextualizada. O professor Romeu é considerado um dos maiores especialistas em acessibilidade e inclusão do país, atua como consultor na área de inclusão e também ativista no movimento político pelos direitos das pessoas com deficiência desde 1979. E em 1993, criou o Grupo de Emprego Apoiado GEA, que em 2014 foi um dos fundadores da Associação de Emprego Apoiado, a nossa Associação Nacional de Emprego Apoiado, a ANEA, a GEA virou a ANEA, e é autor dos livros Inclusão, Construindo uma Sociedade para Todos e As 7 Dimensões de Acessibilidade, entre outros tantos livros e materiais que o professor Romeu, construiu e disponibilizou, que é tão importante para a gente nessa história que a gente estava comentando. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com os slides do professor Romeu. Professor Romeu, a palavra está com o senhor. Muito obrigado pela apresentação. Meu nome é Romeu Kazumi Sasaki. Eu estou aqui na condição de professor desse curso, muito importante para todos nós, e que tem um significado muito grande para mim também, A gente aprende, depois ensina, daí aprende de novo e estamos caminhando. Para quem nunca me viu, eu tenho feição oriental, porque nasci em Campo Grande, atualmente capital de Mato Grosso do Sul. Eu sou primogênito de imigrantes japoneses, Meu pai e minha mãe vieram do Japão, chegaram ao Brasil em 1932, De modo que 6 anos depois eu nasci. E, de uma certa forma, a minha história se confunde desde a fase pré-profissional. Quer dizer, antes de ser profissional, eu já tinha convivência com pessoas com deficiência. Geralmente eram crianças, adolescentes e jovens adultos com deficiência, no meio da maioria que não tinha nenhuma deficiência. Então, eu já tive essa experiência intuitivamente, para depois passar para a fase profissional sistematizada. Muito bom. Está feita a apresentação, vocês estão vendo agora. Eu peço para projetar o PowerPoint. Temos aí o nome da aula, acessibilidade, vírgula, desenho universal e tecnologia assistiva. Eu vou desenvolver cada um desses conceitos à medida que forem apresentados os slides correspondentes, tá bom?
e vocês vão acompanhando. Eu sempre estou levando em consideração o fato de que estou falando para um público específico, que é um público que trabalha ou como estagiário ou como profissional contratado em empresas, né? Então, eu coloquei o tempo todo na minha cabeça que eu estou me dirigindo a esse público específico, não necessariamente especial, é um público específico, né? Que representam as empresas brasileiras. Pode mudar. Eu vou começar com uma introdução que se chama Importância do Acesso e da Acessibilidade. Reparem que eu fiz com letra vermelha as palavras acesso e acessibilidade. Foi proposital, né? Para realçar o conceito. Então, qual é a importância desses dois conceitos, acesso e acessibilidade? Para que não haja confusão, acesso não é sinônimo de acessibilidade e vice-versa, né? Então, não são sinônimos. Isso é muito importante. Não devemos falar acesso na hora errada, falar acessibilidade na hora errada, né? Na hora e no local, na circunstância errada. Então, a primeira atenção que eu chamo de vocês é de que são coisas diferentes, tá? Tem muita relação uma com a outra, como nós vamos ver mais adiante. Pode mudar. Eu prefiro ler porque está um pouco comprido, né? E ajuda também as pessoas a terem tempo de, talvez, tomarem nota, se for o caso, pode tomar nota como quiser. Nestes tempos de construção de uma sociedade inclusiva, com discursos, portanto, a parte falada, e mobilizações, que é a parte ativa, a parte fisicamente existente, né? Que são as mobilizações em defesa do direito de todas as pessoas, em vermelho, todas as pessoas. Essa é uma novidade, né? Porque no começo do processo inclusivo, no começo da proposição inclusiva para uma sociedade, a gente não pensava em todas as pessoas, a gente pensava nas pessoas com deficiência só, o que depois se tornou uma contradição, porque nós estamos falando que todas as pessoas, ou seja, com ou sem deficiência, trabalhadoras ou não, todas as pessoas, né, ao trabalho e ao emprego, também em vermelho, ao trabalho e ao emprego, que é uma diferença entre o que é trabalho e o que é emprego, são imprescindíveis todos os tipos de tecnologia. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Reparem que é uma contradição você querer que as pessoas com deficiência sejam incluídas sem levar em consideração que as pessoas não precisam necessariamente ter deficiência, né? São pessoas. E a proposta da sociedade inclusiva é exatamente chamar atenção para isso. Agora, ao trabalho e ao emprego, né? Então, não são sinônimos. Trabalho é uma coisa, emprego é outra. Vamos começar pela palavra emprego, que é bastante utilizado, né? Como, por exemplo, emprego apoiado, por exemplo, né? Então, todo emprego existe
por suas relações empregatícias. Então, o emprego acontece numa situação de alguém empregou alguém que é empregado, né? Para isso, há uma formalidade, né? De que todo emprego é uma forma de trabalho, mas nem todo trabalho é emprego. Então, é preciso não esquecer isso, né? Todo emprego é uma forma de trabalho, mas nem todo trabalho é uma forma de emprego. Então, espero que... E a outra coisa, são imprescindíveis todos os tipos de tecnologia. Claro, né? Vocês já perceberam que logo no começo, no título do curso, está lá tecnologia, simplesmente a palavra tecnologia. Mas, claro, devemos entender que aí a palavra tecnologia representa todos os tipos de tecnologias, como nós vamos ver mais adiante. Então, por enquanto, tecnologia está aí no sentido genérico, né? Para depois a gente especificar quais são essas tecnologias. Pode mudar? A saber, tecnologia assistiva, vírgula, tecnologia da informação e comunicação, vírgula, tecnologia de apoio, que pode ser humano, animal, digital, etc. Essa palavra etc. significa e outras coisas também, né? Etc. Porque nós não podemos limitar as formas de apoio, os sistemas de apoio ao humano e ao animal. Aliás, muita gente limitava apenas ao humano, né? E mal imaginava que o apoio pode ser animal. E aqui também eu preciso justificar, né, que a palavra tecnologia assistiva também é genérica, porque a tecnologia assistiva é um conceito, é um tema, um conceito que representa milhares e milhares de tipos de tecnologia assistiva. Só para vocês terem uma ideia, sistemas, serviços, produtos de tecnologia assistiva existem pelo menos, mais ou menos, né? Pelo menos 60 mil tipos, produtos, serviços de tecnologia assistiva. Imagine que beleza, né? Então, praticamente a gente pode dizer que não haverá nenhuma pessoa que precise de tecnologia assistiva que não possa contar com uma tecnologia assistiva específica para a situação de determinadas pessoas. Então, vamos prestar atenção nisso. Outro conceito, tecnologia da informação e comunicação, até existe uma sigla, né? Tecnologia, então, T, de tecnologia, I, de informação, C, de comunicação. TIC, né? TIC. E também existem vários tipos, né, de tecnologia da informação e comunicação. Vários tipos também. E, finalmente, eu já falei sobre os sistemas de apoio, né, os processos de apoio, que já foi explicado. Pode mudar? Temos aqui uma frase que mata a charada, né? Mata o mistério. Eu vou ler, que é meio comprido, e é importante que a gente, quem puder ver, né, possa ver, e quem não puder ver, que possa ouvir com calma. Então, as tecnologias constituem o divisor de águas. Essa é uma expressão famosa, né,
que já foi utilizado na literatura, em palestras e livros, em todo lugar, é uma expressão, o divisor de águas, no plural, ok? Em vermelho, portanto. Entre participar e não participar. Quando não houver tecnologias específicas, essa ausência, essa omissão, essa falta, essa inexistência de tecnologias específicas constitui o divisor de águas. A pessoa pode participar ou não participar, só por causa do divisor de águas. Ou entre fazer e não fazer. Fazer coisas que precisam ser feitas e não fazer, embora precisem ser feitas. E temos também a diferença entre ser contratado para trabalhar, por exemplo, ser contratado e não ser contratado para exercer um trabalho ou um emprego. Olha que coisa impressionante, que coisa assustadora, né? Que uma pessoa possa não ser contratado para exercer, por exemplo, um trabalho ou um emprego por causa do divisor de águas, né? Então, vamos levar isso em consideração. Pode estar acontecendo isso em praticamente todas as empresas que já têm prática em contratar, já contrataram, já demitiram, já tiveram contato direto com pessoas com deficiência, ou empresas que agora estão num processo de recursos humanos, um processo de seleção e depois contratação, e que são prejudicadas, né? Essas empresas são prejudicadas sem saber que não precisa acontecer isso. Não deveria e não deverá acontecer isso. Não se justifica que uma pessoa possa não ser contratada só porque não existem todas as tecnologias específicas que determinada pessoa precisa. Não se justifica isso. Isso precisa ser lembrado sempre, né? Mesmo empresas cujos funcionários, empregados, gestores de recursos humanos sejam contra, inicialmente, essa forma de contratação, essas pessoas podem mudar de opinião, podem aprender essa história toda que eu estou contando e passar a ser defensor de contratar, sim, sem dúvida alguma, e para que esse contrato aconteça, é preciso desenvolver, ampliar, produzir as tecnologias específicas para cada pessoa com ou sem deficiência que queira ser contratado. Muito bom. Então, vamos mudar. Vários ordenamentos jurídicos brasileiros e normas internacionais determinam a provisão, a oferta de acesso, em vermelho, aos, e depois nos, né, aos, quer dizer, até os, aos, e nos, quer dizer, dentro dos locais de trabalho. Acesso este, em vermelho, acesso, dotado das melhores acessibilidades. Muito bem, vermelho, acessibilidades em vermelho. Então, olha que interessante, né? Acesso este, acesso significa um local de um ponto a outro. Esse é o acesso, né? Como ir de um ponto na rua
ou dentro da empresa, do ponto A até o ponto B dentro da empresa, por exemplo. Para isso, depende da acessibilidade. E o que é acessibilidade? Acessibilidade é a melhor maneira de vencer aquele acesso, a melhor maneira, não só a melhor, a mais adequada possível de características que garantam que aquele acesso possa acontecer, né? Possa ser vencido aquele acesso. Então, está aí já esclarecendo. Vou voltar a esclarecer mais ainda essa questão do o que é acessibilidade em função do acesso. Ok. Antes de mudar, deixa eu ler a parte inicial. Vocês ouviram e viram eu dizer ordenamentos jurídicos brasileiros, né? E depois vem as normas internacionais, tudo bem. Mas eu quero discutir um pouquinho sobre essa palavra, essa expressão ordenamentos jurídicos brasileiros. Vocês perceberam na história de qualquer área profissional ou educacional, de qualquer área, sempre existiu, aliás, nem sempre, né, mas na maioria das vezes existiu a palavra legislação. Não existia essa palavra ordenamento jurídico brasileiro, existia legislação. Só que, contraditoriamente, legislação passou a incluir, dentro da legislação, estão incluídos decretos, resoluções, normas técnicas, uma série de formas diferentes dentro da palavra genérica legislação, né? Então, hoje nós aprendemos que, para a gente querer dizer que existem leis, existem decretos, normas, resoluções interministeriais, para que existam essas diferentes formas jurídicas, é preciso que a expressão ordenamento jurídico brasileiro seja o guarda-chuva, né? E dentro do ordenamento jurídico brasileiros, você tem separadamente legislação propriamente dita, resoluções interministeriais e assim por diante. Pode mudar? Bom, não há mais desculpas. Bom, essa é a minha opinião e a opinião de milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. Não há mais desculpas para não se garantir a todas as pessoas, entre parênteses, trabalhadoras ou não, e com deficiência ou não, fecha parênteses, o acesso e a acessibilidade às tecnologias, de um modo geral, as tecnologias específicas necessárias, adequadas, né? Então, hoje não há mais desculpa, né? Essa é a minha posição também, né? Nós não admitimos mais que essa questão do acesso e da acessibilidade justifique que pessoas não trabalhem ou não possam ter deficiência ou não. Fecha parênteses, tá bom? Vamos mudar o slide agora? Muito bom. Eu terminei, então, a introdução. Agora estou passando para a primeira parte, que é a parte conceitual, né? Já vou adiantando aqui o que é essa palavra conceitos, né? Muito importante, né? Eu sou meio radical, né? Não apenas eu, né? Como eu digo, né? Muita gente
é radical em dizer que conceitos equivocados, conceitos errados, comprometem a execução de todos os direitos, seja para a pessoa com deficiência ou não, né? Então, como é importante a gente levar isso em consideração. Portanto, as empresas também. Próximo slide. Acessibilidade, em vermelho, e ou, né? Acessibilidade é uma coisa e também acesso, que é outra coisa, né? Em vermelho. Ou então, ao mesmo tempo, acessibilidade ou acesso. Tá bom? São todos fatores que dependem da existência correta, adequada do desenho universal, em vermelho, e da tecnologia assistiva, também em vermelho. Então, estou juntando aqui, neste slide, aquilo que está no título do nosso curso, né? Então, acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva, né? Estou colocando no mesmo slide, porque eles têm uma relação muito importante, significativa para todos nós. Ok? Então, pode mudar? Passamos, então, para a segunda parte. Aplicação prática em ambientes de empresas. Então, eu pretendo, com este slide, desenvolver, primeiro, a aplicação, como seriam feitas as aplicações em ambientes de empresas, já que esse curso tem esse público-alvo específico, ok? Então, como aplicar em ambientes de empresas essa questão da acessibilidade, desenho universal e tecnologia assistiva. Pode mudar? A terceira parte diz o seguinte: perguntas e dúvidas de quem? De quem está assistindo esse curso. Perguntas e dúvidas. Ou experiências, claro, das empresas. Está em vermelho. Então, eu gostaria de, a partir desse momento, os participantes, né, levantem perguntas e dúvidas que depois, ao mesmo tempo, no devido tempo, a Lívia, a Esther e outras pessoas, a Catarina, vão fazer, né, e passar para mim, tá bom? Então, agora, perguntas ou, né, quer dizer, experiências de quem, cujos participantes já tenham experiências com essa questão. Próximo. Então, eu vou começar sempre com esse A maiúsculo entre colchetes no alto do slide, para separar, né, para eu poder desenvolver, enquanto vocês vão pensando naquelas questões que eu levantei, das empresas. Então, nas empresas, em vermelho, 2 pontos. Acessibilidade, vírgula, acesso, vírgula, acessível, vírgula, acessar, vírgula, inacessibilidade, vírgula, inacessível, ponto. E aqui, aproveitando, né, podemos também dizer um substantivo, um conceito, que é acessibilização.
acessibilização. O que é acessibilização? É o processo de acessar. Ok. E a inacessibilidade, que é a não existência de acessibilidade e a não existência de acesso. Ok. Mudando o slide. No alto, B maiúsculo entre colchetes, nas empresas. Então, vamos começar com acessibilidade. Esse slide é muito interessante, né? Então, acessibilidade nos leva, como eu já expliquei bastante até aqui, acessibilidade nos garante a facilidade de acesso. A acessibilidade torna o acesso mais fácil. Então, facilidade de acesso. Agora, eu gosto muito de uma outra caracterização do conceito de acessibilidade, que é qualidade ou caráter do que é acessível. Eu gosto muito disso, né? Ou você diz qualidade do que é acessível, ou você diz caráter do que é acessível. Caráter é a característica, né? Então, veja que interessante para as empresas que a acessibilidade significa tantas coisas boas, né? Tantas coisas úteis, necessárias para a aplicação nas empresas. Ok? Próximo slide. No alto, letra C maiúscula entre colchetes, nas empresas, em vermelho, acessível. Então, vamos desenvolver a questão do conceito acessível, que pode ser aproximação, ponto. Chegada, ponto. Entrada, ponto. Admissão, ponto. Alcance, ponto. Trânsito, ponto. Passagem, ponto. Ato de ingressar, ponto. E possibilidade de chegar. Olha quanta coisa que o conceito de acessível, algo que é acessível, permite, né, para a nossa prática. E embaixo, distância objetiva, em vermelho, e ou subjetiva. Ou seja, ou você diz distância e... desculpe, ou você diz distância objetiva e distância subjetiva, ou então distância objetiva e ou, desculpe, distância objetiva ou distância subjetiva. Qual é essa distância? É entre pessoas e coisas. Então, pela primeira vez, eu estou colocando a palavra coisas, né? Porque no processo de inclusão estão envolvidas pessoas e não pessoas, são coisas, né? Que nós vamos explicar melhor mais adiante. Então, não se esqueçam de que nós não estamos tratando só de pessoas. Sejam quaisquer pessoas. Não se trata apenas de pessoas, mas sim de coisas também. Próximo. Letra D maiúscula, D de dado, entre colchetes, nas empresas. Então, coloquei aqui pessoas com deficiência de qualquer tipo e pessoas com mobilidade reduzida. Então, por enquanto, nós estamos falando de pessoas, né? E vocês já ouviram falar, já leram a expressão ou o conceito pessoas com mobilidade reduzida, que muita gente pensa que é sinônimo de pessoas com deficiência, o que é um equívoco, é um erro você imaginar ou entender que pessoa com deficiência é a mesma coisa que pessoas com mobilidade reduzida e vice-versa. E não são. Tá bom? Então, pessoas com deficiência de qualquer tipo
é diferente de pessoa com mobilidade reduzida, tá bom? Assim como pessoas com mobilidade reduzida é diferente de pessoa com deficiência de qualquer tipo. Vamos mudar? Então, aqui está a explicação. Eu abro aqui com aspas, porque a partir de aspas eu copiei ipsis literis, do jeito que está escrito, né? Abre aspas. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, visual, intelectual, auditiva, múltipla e com surdo-cegueira, fecha aspas. Então, isso eu copiei de algum lugar, né? Por isso que está entre aspas. E, continuando, a minha opinião, qualquer que seja a sua faixa etária, em vermelho. Se eu estou dizendo que é qualquer que seja a sua faixa etária, estou falando de todas as faixas etárias, e não apenas de bebê, criancinha pequena, adolescente, jovem adulto, adulto e, finalmente, pessoas idosas, né? Então, nós estamos falando de todas as faixas etárias. Não esqueça que faixa etária não se limita àquelas tradicionalmente conhecidas, tá bom? Agora eu volto para a frase que eu copiei, porque eu copiei, mas eu já introduzi aqui alguns elementos. Deficiência são aquelas que têm impedimentos. Então, confunde um pouco, né? Vocês vão, mas, afinal de contas, são pessoas com deficiência ou pessoas com impedimentos? Então, é porque a palavra impedimentos, esse conceito, está sendo utilizado na frase original, entre aspas, né? Com a palavra impedimentos, não é isso? E precisa ser de longo prazo. Isso também está na lei, tá? De longo prazo. Agora, aqui, de natureza física, como está na lei, intelectual, eu pulei o visual de propósito, depois eu volto. Então, de natureza física, intelectual, popular auditivo, e colocar múltipla, que não está na lei, e com surdo-cegueira, que também não está na lei, fecha aspas. Então, no Brasil, o que é longo prazo? Um impedimento de longo prazo. É muito vago, né? O que é longo? Quanto tempo é longo? Bom, eu participei de uma reunião técnica em Brasília, onde se juntaram representantes da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, o pessoal da antiga CORDE, que depois virou com outro nome, né? E mudou várias vezes, né? E agora eu volto. Quer dizer que a deficiência são aquelas pessoas que têm impedimentos. Sim, naquela reunião foi uma tarde toda, né? Aliás, acho que foi o dia todo. Fechamos com a quantidade de tempo 2 anos. Então, no Brasil, agora, cada país estabelece quanto tempo é longo. Então, no Brasil, é 2 anos. Tá bom? Então, se não tiver 2 anos, não é pessoa que tem impedimento de longo prazo, porque não chegou a atingir ainda os 2 anos, ok? Agora, eu falei que pulei o auditiva e o visual e a múltipla, né? Porque na lei está escrito sensorial. Sensorial. Até na Convenção
sobre os direitos das pessoas com deficiência, se utiliza a palavra sensorial, né? Porque lá diz que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza sensorial. Agora, eu sou contrário a essa palavra sensorial nesse momento, né? Porque nós estamos nos referindo não apenas ao sensorial, que é a visão e a audição, porque nós temos 5 sentidos. Nós temos o sentido físico, que é o tato, temos o olfato, e a paladar e a degustação. São 5, né? Então, é muito importante que nós não estamos deixando de lado ou abandonando ou recusando que pessoas que tenham sentido da visão, o sentido da visão, audição múltipla e com surdo-cegueira sejam excluídos, tá bom? Então, vamos prestar muita atenção. Outra coisa que aproveito agora, né? Porque não está na convenção, não está. Convenção da ONU não está, mas está faltando múltipla. Eu estou colocando múltipla agora. E logo em seguida vem e com surdo-cegueira, onde muita gente pensou que surdo-cegueira é um tipo de múltipla. Ah, sim, mas quer dizer que na múltipla é mais de 2, né? Pela nossa lei, é mais de 2, né? Pelo nosso ordenamento jurídico brasileiro, é mais de 2. Então, surdo-cegueira seria um exemplo de deficiência múltipla? Não, não é. A surdo-cegueira é uma deficiência em si mesma. Ela é única, ela é singular, né? Ela é diferente de uma pessoa que ao mesmo tempo, é surda e é cega. É diferente, né? Porque a surdo-cegueira determina entre aspas, né? Determina uma ideia de química diferente, porque tem essas 2 condições que não se restringem à questão da múltipla, ok? Próximo slide. Exemplos. Pessoa com paraplegia. Agora, um exemplo de paraplegia. Então, nós temos, entre parênteses, cadeirante, muletante e outras expressões muito conhecidas até, né? Muita gente fala cadeirante porque a pessoa usa cadeira. Muita gente fala muletante porque usa muleta, mas tem também andador e assim por diante. Tá? Então, fecha parênteses. Agora bem, outro exemplo. Pessoa com baixa visão. Outro exemplo. Pessoa com surdo-cegueira, como eu já falei, é separado. E pessoa com surdez, que é pessoa que é só surda. Okay? Agora, uma curiosidade, né? Essa expressão pessoa com baixa visão popularizou, né? Essa expressão com pessoa com baixa visão se tornou bastante popular. Mas antes de se chamar pessoa com baixa visão, chamava-se pessoa com visão subnormal. Visão subnormal. Então, muito ruim, mas na época até quem inventou esse negócio de pessoa com visão subnormal até achou bacana, né? Porque tem a palavra normal. Então, só que é sub, que é abaixo, né? Menos do que a pessoa que tem visão completa, né?
Então, agora sim, agora é pessoa com baixa visão e não visão subnormal. Próximo. Aqui nós temos aquela diferença, né, sobre pessoas com mobilidade reduzida e pessoas com deficiência. Então, vamos lá. Abre aspas. Pessoas com mobilidade reduzida são aquelas que, aí tem uma vírgula, muito importante essa vírgula, não se enquadrando no conceito de deficiência, vírgula, tudo em vermelho, tenham, vírgula, por qualquer motivo, que não aquela que já foi falada agora há pouco, que eu falei agora há pouco, tenham, vírgula, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se permanente ou temporariamente, vírgula, gerando redução efetiva da mobilidade, vírgula, flexibilidade, vírgula, coordenação motora e percepção, fecha aspas, que está na lei, vírgula, qualquer que seja a sua faixa etária, todas as faixas etárias, gente, tá bom? Voltando lá em cima. Infelizmente, quando a Lei Brasileira de Inclusão, cuja sigla é LBI, porque o nome completo é Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aí sigla LBI, saiu essa LBI apagou. Então, ficou assim, pessoas com mobilidade reduzida são aquelas que tenham, por qualquer motivo, sumiu a expressão não se enquadrando no conceito de deficiência, que é muito importante, porque não se enquadra no conceito de deficiência, aí sim, né, acontece a pessoa com mobilidade reduzida. Mas ficou desse jeito que eu falei para vocês agora. Então, vocês, participantes desse curso, não se esqueçam de colocar, são aquelas que, não se enquadrando no conceito de deficiência, vírgula, tenham, e etc, etc, etc. Agora, outra coisa interessante aqui, que na LBI, né, que diz assim, né, que gerando redução efetiva da mobilidade, tem a parte física, né? Tem a flexibilidade, tem a coordenação motora, porque a mobilidade é apenas a parte física, agora a coordenação motora, né? Então, é a parte física coordenada, né? E aí vem e-percepção. Por conta de que conceito entrou e-percepção na LBI? É a questão das pessoas que usam os 5 sentidos. Usam 5 sentidos e têm o direito de usar todos os 5 sentidos. Daí, e-percepção. Perfeito, isso foi muito bom, esse e-percepção foi muito bom nesse momento aí, tá bom? Vamos lá? Vamos mudar? Exemplos. Que está na lei, que está no nosso ordenamento jurídico, ok? Abre aspas. Pessoa com 60 anos de idade ou mais, vírgula, pessoa gestante, vírgula, pessoa lactante, vírgula, pessoa com criança de colo, fecha aspas. Aqui eu vou aproveitar esse exemplo que está no nosso ordenamento jurídico, a diferença entre pessoa com 60 anos de idade ou mais e pessoas com mais de 60 anos de idade. Pessoas com mais de 60 anos de idade
e pessoas com 60 anos de idade ou mais. Qual é a diferença? Pensem por alguns segundos por que eu estou levantando essa questão que é extremamente importante e que vai acarretar erros e equívocos, né? Falhas na aplicação desses conceitos. Bom, então, me dão licença para eu mesmo explicar. Quando você diz pessoas com 60 anos de idade, você está colocando pessoas que já têm 60 anos de idade. Agora, quando você diz pessoas com mais de 60 anos, você está incluindo pessoas que têm a partir de 61 anos, porque 60 anos não entra, né? Se é mais de 60, então o 60, propriamente dito, não entra. É só a partir dos 61. Então, seria pessoas com 61 anos, né? Seria o caso. E aí, a pergunta, e onde ficam as pessoas que têm exatamente 60 anos? Não entra nenhum nem outro, porque essa pessoa tem 60 anos. Né? Então, esses erros, esses equívocos, já aconteceram muito na lei de cotas. Né? Me dá licença, inclusive, porque tem a ver com a questão do público-alvo específico, que são as empresas. Então, lei de cotas. O que diz a lei de cotas? A lei de cotas estabelece que empresas com 100 ou mais funcionários devem contratar 2% do quadro geral, 2% de pessoa com deficiência. Né? Então, muita atenção. A lei de cotas diz claramente que empresas com 60 anos de idade, né, devem empregar. Agora, empresas com mais de 60 estarão descartando aquelas pessoas que têm 60 anos. Então, isso já vem acontecendo com grande prejuízo. Imaginou quantos milhões de pessoas no Brasil têm 60 anos exatamente, e esses outros conceitos prejudicam, descartam, excluem essas outras pessoas que têm exatamente 60 anos no Brasil inteiro. Isso é inaceitável, gente. Inaceitável. Vamos mudar o slide? Nós temos a letra E de empresa, entre colchetes, no alto, nas empresas, e agora vem o conceito de coisas, ou seja, não pessoas, né? Coisas. Muito importante isso, né? Não esqueçam que a empresa deve lidar com essas duas situações: pessoas e coisas. Tá bom? Ok, vamos mudar. Exemplos. Ambiente físico da empresa em si, é a empresa em si, em vermelho. Exemplos: equipamentos, aparelhos, ferramentas, instrumentos, etc. Ponto. Também coisas, né? Documentos, livros. Agora, ambiente físico do entorno da empresa, ao redor da empresa, em vermelho. Né? Então, tem empresa, existe uma empresa, um edifício, uma edificação, um prédio, e em volta dessa empresa, portanto, na rua, na avenida, na praça, e em vários lugares,
Nós temos exemplos de meios de transporte. Exemplo, abre parênteses, ônibus, vans, automóveis, motocicletas, bicicletas, da empresa, claro, né? Etc. Fecha parênteses. Então, gente, nós temos aí a questão da empresa em si, dentro dela, e a questão do entorno, quer dizer, fora da empresa, com exemplos de meio de transportes que a própria empresa possui para transportar seus funcionários e assim por diante. E, voltando um pouquinho mais, na empresa em si, dentro dela, nós temos coisas como documentos, livros, manuais, ordens de serviço, enfim, toda a documentação que houver. Próximo slide. Professor Romeu, como o senhor solicitou só para a gente se organizar no tempo, são 11 horas agora, então a gente tem mais 30 minutos, tá bom? De aula. Muito bom, então. Muito bom. Lá no alto, F de Francisco, entre colchetes, nas empresas, claro, né? Então, eu vou agora fazer o seguinte: desenho universal, vírgula, em vermelho, junto com os conceitos de tecnologia assistiva, em vermelho, vírgula, constituem fatores imprescindíveis para tornar efetiva a existência de acessibilidade e acessos, em vermelho. Então, juntei, né? Desenho universal, junto com os conceitos de tecnologia assistiva, constituem fatores imprescindíveis. Não há perdão quanto a essa palavra imprescindíveis, para tornar efetiva a existência de acessibilidade e acessos. Então, deixa eu ver o que mais que eu preciso falar aqui. Fatores imprescindíveis, tornar efetivos. Sim, acho que não há dúvida nenhuma de que fechamos, né? Aí eu estou fechando o círculo, né, com os 3 temas principais do curso de hoje. Próximo. Nós temos a letra G, entre colchetes, desenho universal. O conceito, que é um daqueles conceitos, né, que é desenho universal. Aqui, com certa liberdade de minha parte, né, eu estou explicando com outras palavras um famoso conceito de desenho universal. Então, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços e tantas outras coisas a serem utilizados por todas as pessoas, em vermelho. Já expliquei o que é todas as pessoas, né? Não vamos esquecer isso. Vírgula, sem necessidade de adaptação. Desculpe, sem necessidade de adaptação, lá no desenho universal, ou de projeto específico, vírgula, incluindo recursos de tecnologia assistiva, ponto. Então, aqui é um pouquinho complicado, né? Então, a própria concepção, o próprio conceito de produtos, ambientes, programas, vídeos, a serem... Eu coloquei usados, mas eu deveria ter colocado utilizados, é melhor, né? Do que dizer usados. Serem utilizados por todas as pessoas
E aqui vem o fator que complica. Sem necessidade de adaptação. Ou seja, determinado produto, ambiente, etc., já foi desenhado universalmente, ou seja, de uso universal. Então, do jeito que foi produzido, fabricado, é utilizável por todas as pessoas no mundo inteiro, sem necessidade de adaptação. É o ideal, né, digamos assim, às vezes até por uma coincidência que determinadas pessoas conseguem utilizar um produto do desenho universal sem adaptação, tá bom? Agora, projeto específico. Então, acontece o seguinte, às vezes um produto, um ambiente é produzido, é fabricado, só que precisa ser um projeto específico, não um projeto especial, né? É projeto específico para determinadas pessoas, em determinadas situações. Por exemplo, dentro da empresa, né? Ou fora da empresa, se for transportes que pertencem à empresa. Então, compreenderam isso, né? É um projeto específico do desenho universal, tá bom? Então, vamos deixar isso bem claro. Deixa eu ver uma coisa. Bom, aqui eu vou sair do ar por enquanto, depois a gente volta, viu, Lilian? Vamos sair do PowerPoint e voltamos aqui para mim. Isso. Muito bom. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, alguma experiência que vocês queiram compartilhar com a gente, né? Será que deu para os meus apoiadores aí tomarem nota para passar para mim? Tem alguma coisa nesse sentido que eu gostaria de ver, né? A quantas anda essa situação das empresas. Então, vamos lá, pessoal. O professor Romeu está aqui hoje trazendo 3 conceitos que são distintos, mas que, como ele bem colocou, se relacionam muito entre eles, né? E o nosso objetivo aqui hoje é aplicar esses conceitos e tentar traduzir esses conceitos de uma forma prática no dia a dia de vocês. Então, é bem importante que vocês, né, se sentirem à vontade, compartilhem, né? Se tem dúvidas sobre esses conceitos, ou se vocês querem compartilhar alguma experiência envolvendo esses conceitos, né? Acessibilidade, desenho universal, tecnologia assistiva. Está fazendo sentido para vocês como eles vão se conectando? Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Por enquanto, aqui no chat a gente não teve comentários, professor Romeu, mas seria bem legal se cada um que quiser aí abra a câmera, microfone. Falar ao vivo, né? Tá certo? Isso mesmo. Muito bom. Eu estou bastante curioso, né? De saber o que vocês gostariam de perguntar ou compartilhar com todo mundo. Se ninguém falar, eu compartilho, hein? Então, vamos lá. Professor Romeu, obrigada. É a primeira vez que eu estou ouvindo o senhor, né? Então, vou ser bem sincera, eu sempre ouvi falar do senhor, mas efetivamente ouvi-lo diretamente foi um prazer. Então, assim, muito obrigada por essa troca. E, assim, o que me trouxe foi justamente a reflexão sobre a preciosidade do significado das palavras e do conceito. Porque, assim, no dia a dia a gente quase usa tudo como sinônimo, né? E as coisas vão se misturando. E aí a preciosidade desse olhar, eu estou encantada. Vou ter que rever realmente
Porque foi muita informação. Eu falei, gente, eu preciso introjetar, né, essa sutileza, essa nuance entre cada conceito, né, até para facilitar a comunicação. Então, assim, obrigada mais uma vez. Vivi, fique à vontade. Faço minhas as palavras da Catarina. Também estou muito feliz com esse encontro, que bom que deu certo. A gente sempre aprende. E professor, acho que é muito importante, né, a gente realmente deixar os termos claros, né, o que se enquadra, o que é, o que não é, né? Então, o senhor trouxe essa diferença entre deficiência, né, e mobilidade reduzida, e eu queria aproveitar o gancho, porque eu acho que isso passa muito por RH, né, na hora de entender, entra na lei de cotas, não entra, como é que funciona, a questão do transtorno mental. Então, muitas vezes tem essa dificuldade, né? O que é deficiência intelectual, transtorno mental, quando que a gente considera, não considera. Então, se o senhor puder falar um pouquinho para a gente, eu agradeço. Nossa, muito obrigado. Olha, a gente não pode deixar passar em branco essa questão que você levantou, viu? E eu tenho muito prazer de falar sobre isso. Aliás, eu, na fase pré-profissional, né, que eu comecei a ser profissional em 1960, mas na fase pré-profissional eu já tive experiência real, né, presencial, né, hoje usa muito essa palavra presencial, né, de olho no olho, né, ouvido no ouvido, a fala com a fala diante da pessoa, né? É o seguinte, há uma confusão, né? Que muitas vezes profissionais da área da saúde mental cometem, sem querer, por um descuido, por uma, talvez, falta de informação, né? Então, por exemplo, o transtorno é uma palavra mais moderna, digamos assim, historicamente mais recente, porque antigamente a palavra era doença. Então, antigamente era doença mental. Era isso aí. E aí, além disso, antigamente, não existia o uso da palavra pessoa. Então, era assim, o doente mental, a doente mental, do doente mental, da doente mental, dos doentes mentais. Tá claro isso, né? Então, a partir daí, então, aquela confusão a que me referi. Agora, o Brasil foi pioneiro em adotar a palavra transtorno no lugar de doença. E temos isso no nosso ordenamento jurídico. Ok? Então, transtorno mental. Muito importante isso, né? Então, a área da saúde mental, olha só, a área da saúde mental, esse mental é psiquiátrico. A área da saúde psiquiátrica, então, transtorno mental é transtorno da área psiquiátrica. Ok? E existem N tipos de transtornos mentais. E para cada tipo de transtorno mental, existem sequelas que se transformam em deficiência. Então, hoje nós temos, bem antes da Convenção da ONU, que se chamou Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que as pessoas têm esse direito. Já existiam no mundo inteiro associações, dois tipos de associações. Associações nacionais, em cada país, portanto, né? Associações nacionais de
pessoas com transtorno mental. A própria pessoa é membro, é associado da Associação Nacional. E o outro tipo, que existiu também simultaneamente, às vezes na mesma cidade, às vezes na mesma entidade que atende pessoas com transtorno mental, Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Transtorno Mental. Olha só que coisa interessante, né? Associação Nacional de Pais e Amigos, às vezes familiares, de pessoas que têm transtorno mental. E isso é muito importante, porque existe no mundo inteiro. E foi graças à força de milhares de associações no mundo inteiro que participaram da elaboração da convenção que estabeleceu os direitos das pessoas com deficiência. Durante quase 5 anos, eles foram a Nova York, assim como nós, brasileiros, também tivemos nossos delegados eleitos, né, escolhidos por nós, e foram a Nova York e participaram. Eu participei no Brasil, porque nós tínhamos grupos locais que passávamos e-mail aos nossos companheiros que estavam lá em Nova York durante quase 5 anos. E, finalmente, o comitê que tinha sido instituído pela própria ONU para fazer aquela elaboração, né, aprovou. Ou, melhor dizendo, assim, podemos dizer, aprovou o texto dessa nova lei, né? Dessa novo texto da convenção. E não deu outra. Na última hora, né, quando iam fechar, a força dessas milhares de entidades da área psiquiátrica conseguiram colocar pessoas com transtorno mental e, depois, sequelas que viraram deficiência na nossa convenção. Tá bom? Então, isso é significativo. Tá. Agora, de onde vem, então, alguns equívocos? O exemplo típico é a questão do transtorno do espectro do autismo. Atenção, em 2012 saiu uma política nacional, uma política nacional de atenção a pessoas com aí o nome que foi dado lá na lei, está na lei de 2012, diz o seguinte, que as pessoas tinham transtorno do espectro autista. Então, virou espectro autista. Não pode ser. O espectro é uma forma, né, do autismo se apresentar. Então, o termo correto é transtorno do espectro do autismo. Tá? Outra coisa importante, nós temos entre nós pessoas que, por tratamento ou não, muita gente conseguiu superar o transtorno mental e tornaram-se pessoas com sequelas daquele transtorno mental. E
Com o tempo, essa sequela se tornou deficiência. Daí nós dizemos que são pessoas com deficiência psiquiátrica, pessoas com deficiência de ordem mental, portanto, psiquiátrica, né? Portanto, da área da saúde mental. Viu, gente? Quem foi que falou foi a Viviane, né? Viviane que fez essa pergunta. Viviane, será que deu para separar as coisas? Deu, acho que é o que a gente traz, né? Que cada caso é um caso, então depende realmente do contexto da pessoa, dessas sequelas que o senhor traz, né? Porque muita gente traz, por exemplo, se a pessoa tem TEA, né? Transtorno do espectro do autismo, então, mas aí a gente tem que analisar, porque também cada caso é um caso. Então, quais são as sequelas? Quais são os impedimentos reais que essa pessoa tem, né? De tocar a sua vida, enfim, que tipo de apoio que ela precisa no dia a dia para executar, né, as suas funções. Então, acho que essa que é a análise que precisa ser feita, né? Viviane, deixa eu aproveitar mais uma coisa que me lembrei enquanto você falava, que é o seguinte, existe uma controvérsia a respeito de qual é a relação entre autismo e Alzheimer, aliás, o autismo e a questão da... como é dizer isso? Me perdi aí a palavra, né? Porque nós estamos falando de mudanças no DSM-4 romano e anteriormente DSM-3 e 2 romanos. Só o primeiro DSM que não tem número nenhum, né? Mas a partir do 2, a partir do segundo virou 2, 3 e 4, tudo romano, e apenas no DSM-5, dígito 5, porque por uma questão de informática, né, o algarismo romano complica a indexação, a digitalização. Então, agora é DSM-5, quer dizer, a 5ª edição. Tá bom? Então, então me lembrei, né? Tem o Asperger, né? Tem o autismo, tem o Asperger. Então, esses DSM ficam mudando. Uma hora outra hora não é. Houve uma época em que separaram o Asperger do autismo. E em outras colocaram Asperger dentro do autismo. Quer dizer, realmente é para deixar a gente bastante inseguro, né? E eu aproveito, né, a lembrança do termo cada caso é um caso. E é importante isso, né? Cada caso é um caso, mas também nós não podemos generalizar que todo caso é um caso. Às vezes não acontece dessa forma, principalmente porque estamos vivendo um processo que é o processo de inclusão, é um processo altamente ativo, altamente ativo. Então, nós não podemos generalizar a expressão cada caso é um caso. Agora, Lívia, se alguém mais, se não vem mais ninguém, tem alguma coisa? Alguém? Porque aí eu peço para a Lívia voltar para o PowerPoint, no ponto em que a gente parou. Sim, foi isso aí, né? Então, pode mudar? H de hoje, né? Entre colchetes, tecnologia assistiva. Concepção de tecnologias para oferecer apoios para pessoas e coisas realizarem suas atividades laborais, entre
em vermelho, desculpe, e atividades em outras áreas, né? Estamos falando de atividades laborais por causa do nosso público-alvo, que são vocês de empresa. Então, atividades laborais. Agora, atividades em outras áreas, como saúde, educação, lazer, turismo, enfim, bastante coisa, né, gente? Então, não se esqueçam que tudo que eu falei hoje sobre todos esses conceitos no mundo corporativo, no mundo das organizações de negócio, de trabalho, de emprego, se aplica a atividades em outras áreas, como, por exemplo, a educação, tal como eu já falei, né? Então, é apenas aproveitando o fato de que tudo é aproveitável, né? Esse curso é aproveitável também por pessoas que não necessariamente trabalham em empresas. Ok, próximo. Eu agradeço a atenção de vocês. O e-mail é romeosasaki@gmail.com. Então, agradeço a Lívia por essa coordenação do PowerPoint e também do apoio que me deu com a sua equipe, com todas as pessoas que participaram. Agradeço as pessoas que, como a Catarina e a Viviane, que fizeram perguntas ao vivo, né? Sempre é interessante para mim, né? Que não sabia que pergunta poderia surgir. Para mim também é uma experiência que eu passei toda vez que eu fazia palestra, o curso, os alunos ou aqueles que assistiram às palestras faziam perguntas ali na hora, ao vivo, né? Me pegando assim, eu não podia imaginar que perguntas eles iam me fazer. De modo que, para mim, é um exercício muito importante, né? É poder responder na hora algo que você acabou de ouvir, acabou de saber. Então, gente, muito obrigado pela atenção e devolvo aí o microfone, a câmera aí para a Lívia. Pessoal, então, muito obrigada. Queria agradecer, né, formalmente mais uma vez ao professor Romeu, que tem, né, se dedicado a trazer informações muito relevantes sobre o tema, e eu adiciono que não só relevantes de forma técnica, né, mas recheada de toda essa história, né, que o professor Romeu traz por ter participado de todo esse movimento, né, de tão importantes ações durante esse movimento, né, que o professor Romeu sempre teve como referência, sempre teve envolvido. Então, a aula dele não é só uma aula técnica, mas vem recheada de toda essa história que ele consegue trazer, né, explicando os pontos. Eu acho que, professor Romeu, o senhor acho que conseguiu trazer, né, dessa forma, os conceitos que a gente se propôs a conversar aqui hoje, separados e juntos, né, como eles se relacionam e como eles são separadamente, né, e deixei o seu e-mail aqui no chat, né, novamente, caso alguém queira fazer contato. O professor Romeu é muito solícito, né, sempre respondendo as dúvidas, sempre se organizando aí para estar com a gente. Então, queria agradecer em nome do projeto Hub Inclusivo, né, junto a Sorri, né, SESD, FEAC, ao senhor, professor Romeu, pela sua dedicação e disponibilidade de estar com a gente hoje, ao vivo. Que bom que deu certo, né? Foi possível que bom, né? Nossa fomentar essas trocas, né? Da gente te ouvir ao vivo é outra experiência, né? Então, foi muito bom que deu certo, viu? Te agradecemos a disponibilidade. Muito obrigado também. Obrigado a você. Não sei se mais alguém tem algum ponto, Catarina, Esther, alguém aqui que está com a gente, tem mais algum comentário, algum ponto? Realmente foi muito enriquecedora, né, a aula, e trazer os conceitos, eu acho que foi o ganho que vai para a reflexão, né?
às vezes o silêncio não quer dizer ausência, mas sim muitos pensamentos fervendo na cabeça, né? É. E foi muito rico para mim e eu aprendi bastante. Então, agradecer Que pela bom, que oportunidade. bom. Nossa, eu estou muito feliz, viu? Eu também. Gratidão por ter acontecido no dia que tinha que acontecer. Tá ótimo. Perfeito. Muito bem. Está aí. Ó, professor Romeu, a Ellen da FEAC está colocando que a palestra foi incrível e de muito aprendizado. Parabéns ao professor Romeu. Muito obrigado, Ellen. Bom, então acho que encerramos pontualmente aqui no horário combinado, né? Então agradeço mais uma vez a quem pôde estar conosco ao vivo. A aula também está sendo gravada para ser disponibilizada para o grupo aqui posteriormente. Professor Romeu, agradecemos mais uma vez sua disponibilidade de estar conosco e aprendemos muito, com certeza, nessa nossa manhã de hoje, viu? Muito obrigada. Lívia, já que você falou em agradecimento, né? É justo que eu agradeça ao Roger, que é meu filho, né? E foi ele que me deu segurança para participar, para estar aqui assim tão em cima da hora, né? Porque o motorista do Uber falou que eu ia chegar 8:55, mas vocês viram que hora que ele chegou, né? Então, Mas se não deu tudo fosse, certo. se não fosse o Roger, eu estaria assim bastante inseguro no dia de hoje. Então, a gente também agradece, né, aproveitando aí a oportunidade, agradecemos ao Roger pelo apoio, né, professor Romeu, que bom que hoje deu certo, foi bom para todo mundo aqui estar disponível, né, principalmente o senhor, para essas trocas, então agradecemos também a todo o apoio do Roger aí por ter favorecido esse espaço, né, de troca, né, professor Romeu? Exatamente. Então, acho que é isso. Muito obrigada. Estaremos juntos juntos aí na próxima semana para continuar essa discussão. Isso. E acho que é isso, né? Isso mesmo. Então, obrigada a todos, todas, Obrigada. todos aí, todo mundo, com muita alegria. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia, gente. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Equipe. Coordenadoras: Esther Pisa, Sorri Campinas, Catarina Palermo, SESD. Equipe técnica: Caroline Ferrari, Sorri Campinas, Lívia Resch, SESD, Regina Rampazzo, Sorri Campinas. Pós-produção: Tiago. Edição de vídeo: Move 237. Libras Visual, intérprete de Libras, Elizabeth Costa Jardim. Audiodescrição: Rodolfo Berini. Apoio: Fundação FEAC. Realização: Sorri Campinas e SESD.